Aí a gente elaborou o manual baseado na experiência, nas dúvidas. Né? E aquela época, quantos participantes mais ou menos eram? Já tinha uma reunião? E por que o nome, né? Por que devocional? Devoção. É devoção, né? Aí o pessoal sempre associava aquilo com uma certa religiosidade, né? Devoção a quem ou a quê, né? Então a ideia partiu justamente de fazer uma renovação da espiritualidade, mas confundia realmente bastante, né? A renovação da espiritualidade no sentido assim, de tu não como é que se diz? Tu não se vincular ou ser devoto a uma imagem, a um ser externo a ti, né? Mas a devoção a ti mesmo. Então aí realmente entra uma coisa do amor, mas o amor incondicional, né? Não o amor terreno, humano, né? Claro. Mas a chama vocês já estavam... Sim, a chama foi a primeira era parte. Coisa que a chama originou. A chama devocional que a gente chama, isso que é a abertura realmente desse cardíaco para aquilo que a gente chama assim a chama crística, né? A manifestação do espiritual em ti. A divina graça. Exatamente. E essa chama devocional, ela é um atributo ou uma dádiva que a gente recebe para essa nova configuração de energia do planeta, né? Quer dizer, para essa energia planetária atual. É uma renovação de toda a utilização de energia. Então, já na primeira parte da utilização de energia, as pessoas já entram em sintonia com todo um novo padrão planetário, né? Independentemente de tu seguir ou não o Itiel, mas pelo menos tu já entra num novo ciclo de energia, de sintonia com energia. Isso representa também aquilo que a gente fala sempre, né, da troca da hierarquia planetária, do Oriente para o Ocidente, para cá, para a América Latina e tal. E toda essa relação. Assim. E ela pode ser também assim, só com a chama a pessoa pode ter tudo que ela precisaria, digamos, da espiritualidade. Né? O que vem, o acréscimo depois dos outros níveis, seriam realmente acréscimo de ferramentas, de processos de meditação, para que ela possa ir caminhando nesse encontro interno. Mas o Mantiana, a gente sempre fala assim, que ele é um meio para tu atingir um fim, e esse fim é tu mesmo. Então ele não é um método de aglomeração, ele é um método de libertação, de liberação. A pessoa vem sabendo que vai embora, ela não vem querendo ficar. Os que ficam são só por amigos mesmo. Os afins vão liberando, vão se libertando e vão... ou vão encontrando outros caminhos, né? Sim. Ou o seu caminho não é o caminho. Então a gente não tem essa ideia da aglomeração. Assim. E essa chama... No caso, a chama do sistema devocional para hoje não mudou. Não, mudou alguma coisa assim, no sentido que tem uma expansão, né, da origem dessa energia, né, que ela também expandiu ainda mais, digamos assim, que ela está mais forte, ela está mais forte no sentido de onde ela se origina, né? Então a transformação que ela ocasiona hoje é mais forte do que no início. Isso sim, porque até pelo número de pessoas usando, é como se isso fosse abrindo mais o nosso caninho de energia lá da fonte. A densidade energética cada vez vai aumentando mais. Aumentando mais, ao mesmo tempo fica mais sutil, assim. E quanto mais gente trabalhando, meditando, trabalhando com ela vai se expandindo e vai se elevando. Sim. Mais ou menos por aí. Tu também está progredindo nessa? Sem dúvida. Bastante. Não para, não. Até por isso que às vezes a leitura inicial do manual parece uma mentira hoje, né? Porque quando tu cristaliza uma coisa numa época, depois de um tempo ela é uma mentira. Então eu jamais escreveria da mesma maneira, assim, aquele início, pelo menos ali. Porque ali está uma coisa cristalizada de
6 anos atrás, no mínimo agora, né? Foi 2006 que teve. Então tem sempre não propriamente uma mentira, mas algo que se tu for analisar tem muito mais. O bloco está atual mesmo. Isso, exatamente. Por isso que a questão da gente sempre estar lendo, fazendo aquilo ali, justamente para dar um ajuste, né? Na parte educativa ou instrutiva do método. Que se ficar só no manual, ele não te dá o atual, cristaliza. Porque permanecem as ferramentas. Sim, ali tu não muda nada. Ali a gente não muda nada. As técnicas, né? A forma de usar aquilo ali não muda, mas a introdução, a história. Sim, porque quando a gente procura assim, dar crédito para alguma coisa, a gente procura assim, o tempo que ela está em vigor, tipo assim. Ali tu fala que tá 200 mil anos, 200 mil. Para testar sei lá, o crédito, uma coisa. Várias vezes foi usado nesse tempo, né? Mas agora a gente e sempre se atualizando. A gente tem aqui 12 anos para, vamos dizer assim, a parte nova, né? Atual. Essas ferramentas que ele fala, que é em si a prática. Isso. Então você está dizendo que ela ficaria incubada, digamos assim, por um tempo, não sei se esse é o termo, mas a hora que tu quiser utilizar de novo. Sim, por exemplo, se tu recebe a iniciação, tu não usar. Tu disse fica cristalizou. Não, eu digo a informação. A informação do nível informativo. Isso. Mas num nível mais internalizado, né? Está mais. Não sei se é incubado, estacionado, que ficaria ali. São ferramentas, a hora que tu quiser utilizá-las, então. É que o Monchan, eu a minha condição foi assim, ó, o Monchan, ele já existe há muito tempo, mas esperou um momento propício para realmente aparecer como está agora. Sim. Acho que nesse sentido que a pergunta dela ficou. Não, nunca ficou incubado. Não estacionado lá no. Não, ele teve assim, o que acontece é que a humanidade em si tem uma estrutura chamada estrutura energética. Tá? Essa estrutura energética ela vai mudando conforme as raças que se manifestam no plano físico ou conforme mesmo o tipo humano que se manifesta no planeta. Então, por exemplo, assim, se tu analisar por tipos, por exemplo, um chinês, um hindu, um árabe, Uma origem. Seria cada um deles de energia, não, cada um deles tem uma estrutura de energia diferente. Então, por isso que tu abre, assim, às vezes tu abre uma literatura chamada esotérica, né? Tu encontra lá, uns dizem que o chakra é bolinha, outros dizem que o chakra é conezinho, outros dizem que circula de um jeito, outros de outro, né? Outros fora, aquele negócio de flor da vida. É que cada um, né? Ou então uns dizem, são 7, outros dizem que são 5, outros que são 12, outros que são 20, sei lá. Cada um é um método, na verdade, diferente para um tipo de ser. Essa foi a grande confusão que fizeram. Só que quando fizeram essa confusão, misturaram tudo na mesma panela, o que acontece é que as pessoas se perderam aí. E não existiu mais espiritualidade. Entendeu? Então tu pode fazer aquelas coisadas tudo lá e não vai chegar a lugar nenhum. Então esse período de, digamos assim, inatividade do método, ele serve para quê? Analisar em que circunstância você poderia utilizar uma energia que aglomerasse todas essas pessoas sem usar especificamente um tipo de estrutura energética, mas que todos eles pudessem utilizar e ter aquele salto para o nível espiritual verdadeiro. Não sei se dá para entender assim. Mas o que ele falou das ferramentas, eu estou entendendo, gente, seriam as estruturas energéticas, é nisso que necessita? Isso, só para mim, quando eu falo ferramenta, eu penso sim. Sim, não, na verdade é isso que a gente estava falando. Tá? Então, o que eu falei assim, eu falei que tinha uma história que hoje pareceria mentira. Tá? Aí eu disse, mas as ferramentas não. Não, as ferramentas continuam a mesma coisa, as ferramentas são as técnicas, os símbolos. Como se usa a energia é a mesma coisa nesse tempo. É isso que a gente estava falando. Não, o que eu achei engraçado, até mais adiante, assim, eu vejo que na bibliografia que tu utilizou o Stone, né, o próprio Stone, o Cabelinho, não sei quem mais, mas parece que atualmente já não são mais tão recomendáveis também, assim. Tem uma coisa que assim, aí existe uma bibliografia recomendada, não utilizada, né, em primeiro lugar. Por que
que ela é recomendada? Ela é recomendada porque aí tu pode te atualizar com o que tem no planeta relativo à espiritualidade. Tá? Bom, tu pode ler esses livros. Uma referência, né? Sim, é uma referência, porque várias vezes a gente fala coisas que alguns outros já falaram. Nunca vai ver essa coisa da síntese assim, dessa maneira, né? De tu poder utilizar o método para todos. O que alguns tentaram fazer foi compilar informações, como o Stone, por exemplo, ele compilou informações que todos os outros faziam e colocou uma salada de fruta para comer. Essa salada de fruta, em vez de te fazer evoluir, ela te implodia, quer dizer, ela te reduzia ainda o nível espiritual, porque é tanta aí ferramentas que nem tu disse, né? Mas essas ferramentas são para tu ficar ainda